Após descobrir uma traição, uma mulher decide dar fim ao casamento e contrata um advogado para iniciar o processo de divórcio. No entanto, durante a investigação, vem à tona uma revelação ainda mais chocante: seu marido já era casado com outra mulher. A dor da traição se transforma em perplexidade diante de uma teia de mentiras que ela jamais imaginou enfrentar. Luísa sempre acreditou que seu casamento com Christopher era sólido. Eles estavam juntos há 5 anos, e apesar das dificuldades normais de qualquer relação, ela se sentia segura ao lado dele. Trabalhava como professora de literatura em uma escola pública, enquanto Christopher era gerente de uma corretora de seguros. A rotina, embora cansativa, parecia sustentada pelo amor e respeito mútuo. Ou pelo menos era isso que ela acreditava. Naquela tarde de sexta-feira, Luísa chegou em casa mais cedo do que o habitual. Tinha saído mais cedo do trabalho por causa de uma reunião cancelada e queria fazer uma surpresa para Christopher. Pensou em preparar o prato preferido dele, estrogonofe de frango com batata palha. Ao entrar no apartamento, encontrou silêncio. A porta da sala estava destrancada, o que achou estranho, já que Christopher sempre foi metódico com segurança. Seguiu em silêncio pelo corredor, ouvindo vozes abafadas vindo do quarto. Parou na porta, o coração acelerado, tentando entender. A voz masculina era familiar, mas a feminina, desconhecida. Aproximou-se devagar, e quando abriu a porta de forma abrupta, viu a cena que congelaria sua alma por muito tempo. Christopher estava deitado na cama, sem camisa, ao lado de uma mulher loira, envoltos nos lençóis que ela mesma havia lavado dias antes. Os dois arregalaram os olhos, surpresos e envergonhados. A mulher puxou o lençol para cobrir o corpo e tentou se esconder. Christopher se levantou num salto, procurando as palavras certas, mas tudo que saiu foi Luísa, isso não é o que parece. Ela deu um passo para trás, o olhar fixo no marido, o rosto pálido. Não é o que parece? Você está me dizendo que isso não é o que eu estou vendo? Que você não está com outra mulher na nossa cama? Christopher tentou se aproximar, mas ela recuou. Não encosta em mim. Eu confiava em você, Christopher. Eu nunca imaginei isso. Nunca. A loira, sem graça, pegou as roupas jogadas no chão e saiu rapidamente, sem dizer uma palavra. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Luísa entrou na cozinha, tentando se acalmar, mas seu corpo tremia. Christopher foi atrás dela, desesperado. Lu, por favor, me escuta. Foi um erro. Eu me deixei levar. Isso não significa que eu não te amo. Ela se virou com os olhos marejados. Você acabou com tudo. Com a nossa história, com os meus sentimentos. Eu me doei inteira para esse casamento. E você destruiu tudo por um momento de fraqueza? Christopher passou a mão pelos cabelos, visivelmente arrependido. Eu sei que errei. Eu não tenho desculpas. Mas não me deixa assim. Vamos conversar. Podemos resolver. Luísa respirou fundo, sentindo um nó na garganta. Eu não quero resolver nada, Christopher. Eu quero distância de você. Eu preciso pensar. Preciso entender como a minha vida virou isso. Ela pegou sua bolsa e saiu, deixando para trás não só o lar que construíram juntos, mas também todas as certezas que um dia teve. Naquela noite, Luísa dormiu na casa da irmã. Chorou até os olhos incharem. Relembrou momentos do casamento, promessas trocadas, aniversários comemorados, planos feitos. Cada memória agora tinha um gosto amargo. Ela não conseguia compreender como o homem que dizia amá-la podia traí-la com tanta frieza. Na manhã seguinte, sentada à mesa com uma xícara de café esquecida nas mãos, tomou a decisão que mudaria o rumo da sua vida. Chega. Eu não vou me afundar por causa de ninguém. Isso vai acabar. Eu vou me divorciar dele. E com essa decisão, mesmo com o coração em pedaços, Luísa deu o primeiro passo para retomar o controle da própria vida.
Na segunda-feira de manhã, Luiz acordou com a mente ainda turva pelos acontecimentos dos últimos dias. O rosto permanecia abatido, os olhos ainda traziam as marcas do choro, mas havia em sua expressão algo novo: determinação. Ela tomou uma decisão e, mesmo sem saber exatamente o que viria pela frente, estava disposta a seguir em frente. O primeiro passo seria buscar um advogado. Foi indicação da irmã que a levou até o escritório de Dr. Henrique Silva. Um advogado experiente, especializado em direito de família, conhecido por sua seriedade e competência. O escritório era simples, mas organizado. As paredes exibiam diplomas e certificações. Luiz entrou, sentindo um leve aperto no peito, como se a decisão ganhasse ainda mais força com aquele ambiente formal. Uma secretária a recebeu com cordialidade e pediu que aguardasse. Poucos minutos depois, uma porta se abriu e surgiu um homem de meia idade, cabelos grisalhos bem penteados, terno escuro e olhar tranquilo. "Pode entrar, por favor." Ela se levantou e o acompanhou até a sala. Sentou-se na poltrona à frente da mesa, cruzando as mãos sobre o colo. O advogado sentou-se à sua frente, com um bloco de anotações à mão. "Fique à vontade. Pode me contar o que aconteceu." Luísa respirou fundo. Contar a história era como revivê-la, mas ela precisava ser forte. "Descobri na última sexta-feira que meu marido estava me traindo. Voltei para casa mais cedo do trabalho e encontrei ele com outra mulher. Foi horrível. Nós estamos casados há 5 anos. Sempre achei que tínhamos um relacionamento sólido. Eu o amava, confiava nele. Nunca imaginei isso." Dr. Silva anotava com discrição, sem interromper. "E agora a senhora deseja se divorciar?" "Sim. Quero acabar com tudo. Não quero mais saber dele. Mas não sei por onde começar. Nunca imaginei que passaria por isso." "Compreendo. Fique tranquila, vou orientá-la em cada etapa. Primeiramente, precisamos reunir os documentos do casamento, comprovantes de residência, cópias de identidade e, se possível, provas da traição." Luísa assentiu lentamente. "Tenho fotos. Tirei quando peguei ele no flagra. Não é algo que eu queria guardar, mas agora vejo que pode ser útil. Serão úteis sim. O adultério, embora hoje não seja mais crime, ainda pode influenciar na divisão de bens e na pensão, caso se aplique. Há filhos envolvidos? Não. Nunca conseguimos engravidar. Certo. Isso simplifica um pouco as coisas. O próximo passo será a petição inicial do divórcio. Podemos entrar com ela ainda essa semana." Luísa sentiu o coração pesar. Ouvir a palavra divórcio ainda soava estranho, doloroso, como um fim definitivo que ela jamais pensou que enfrentaria. Existe chance de ele contestar? Pode haver, mas se tivermos provas e ele admitir o erro, é possível que aceite sem maiores disputas. Vou cuidar disso por você, com calma e sigilo. Luísa olhou para o advogado e, pela primeira vez em dias, sentiu uma pequena fagulha de segurança. Obrigada, doutor. Eu estou me sentindo perdida, mas saber que tenho alguém que entende o que está fazendo já me dá um pouco de paz. Estamos aqui para isso, Luísa. E acredite, você está dando o passo certo. Ninguém merece viver uma mentira. Ela saiu do escritório com a pasta de documentos apertada contra o peito. O vento frio da manhã tocou seu rosto, e ela ergueu o olhar para o céu nublado. Ainda doía. Ainda era difícil respirar com leveza. Mas ela estava de pé, estava agindo. Já não era a mulher paralisada pela dor no quarto da irmã. Era alguém que começava a reconstruir, mesmo que ainda tropeçasse nos escombros. Ao chegar em casa, começou a juntar tudo o que precisava: certidão de casamento, contas conjuntas, fotos, comprovantes. A cada papel encontrado, a realidade da separação se consolidava. Em certo momento, encontrou uma carta que ele havia escrito no aniversário de casamento do ano anterior.
leu com os olhos marejados. As palavras de amor agora pareciam falsas, vazias, cheias de hipocrisia. Ela jogou a carta na lareira e acendeu o fogo. Viu as letras se consumirem, as promessas desaparecerem em cinzas. Era simbólico, mas necessário. Precisava se livrar daquilo para seguir em frente. Na noite daquele dia, sentada na cama sozinha, Luísa fechou os olhos e repetiu para si mesma: isso é só o começo. Eu vou superar. Eu vou ser feliz, com ou sem ele. Dr. Silva trabalhava com agilidade e cautela. Assim que deu entrada no pedido de divórcio de Luísa, iniciou a análise de toda a documentação entregue por ela. Havia algo no caso que o incomodava, um detalhe sutil, quase imperceptível. Era o tipo de coisa que, à primeira vista, passaria despercebido, mas que aos olhos treinados de um advogado experiente despertava alerta. Um nome, uma data, uma assinatura. Tudo parecia em ordem, mas havia um documento em especial que chamava a atenção: a certidão de casamento de Luísa e Christopher. No dia seguinte, Dr. Silva ligou para um antigo colega de faculdade que agora trabalhava no cartório onde o casamento havia sido registrado. Solicitou uma cópia autenticada da certidão, por segurança. O colega prometeu enviá-la no mesmo dia. Quando o envelope chegou ao escritório, o advogado sentou-se à mesa e comparou as duas versões. Leu linha por linha. Foi então que notou a primeira diferença. Na margem inferior do documento oficial constava uma observação que não existia na cópia que Luísa tinha guardado. Constava ali o nome de uma mulher chamada Ana Souza de Almeida, casada com Christopher Henrique de Moura desde 2009, com status casamento válido e vigente. Dr. Silva franziu o senho. Aquilo era impossível. Christopher não poderia ter se casado com Luísa em 2018 se já era legalmente casado desde 2009. Pegou o telefone e ligou imediatamente para o cartório. Gostaria de confirmar uma informação. No registro de casamento entre Christopher Henrique de Moura e Ana Souza de Almeida, consta alguma averbação de separação, anulação ou divórcio? Do outro lado da linha, a atendente respondeu com firmeza: não, senhor. O casamento entre eles continua ativo. Não há nenhuma averbação. Eles continuam casados legalmente. Dr. Silva agradeceu e desligou. Ficou em silêncio por alguns segundos, assimilando a informação. Christopher havia cometido bigamia. Casou-se com Luísa sem anular seu casamento anterior. Aquilo era crime. E mais do que isso, anulava automaticamente o casamento com Luísa, tornando-o nulo de pleno direito. Com os documentos em mãos, agendou uma reunião urgente com Luísa. Quando ela chegou ao escritório, trazia no rosto a mesma firmeza de antes, mas havia algo novo em seu olhar. Parecia pronta para qualquer verdade, mesmo a mais dura. Você me assustou ligando assim, doutor. Aconteceu algo? Dr. Silva gesticulou para que ela se sentasse. Pousou a certidão autenticada sobre a mesa e empurrou em sua direção. Luísa, preciso que respire fundo e se prepare. O que tenho para te mostrar vai mudar completamente o rumo do seu caso. Ela olhou o papel com atenção, tentando entender. Esse nome Ana Souza eu não conheço. É a esposa legal de Christopher. Casaram-se em 2009. E continuam casados até hoje. Não há registro de divórcio, nem separação. Isso significa que, legalmente, ele ainda está casado com ela. O silêncio pairou entre os dois por alguns segundos. Luísa piscou várias vezes, como se tentasse afastar a confusão das palavras. Não. Isso não pode estar certo. Ele se casou comigo. Eu vi os papéis, o juiz, as testemunhas. O casamento aconteceu, sim. Mas era inválido. Christopher não podia se casar com você estando ainda casado com outra mulher. Isso se chama bigamia. E é crime, Luísa. Seu casamento, tecnicamente, nunca existiu perante a lei. Luísa encostou-se na cadeira, sentindo o ar faltar por um instante.
A dor da traição voltava com ainda mais força, agora misturada à sensação de ter vivido uma mentira desde o princípio. Não era apenas o adultério. Era algo mais profundo, mais cruel. Era como se nunca tivesse sido esposa de verdade. Ele me enganou por completo. Fez juras, promessas, construiu uma vida ao meu lado e tudo isso enquanto ainda estava com outra mulher? Dr. Silva assentiu com um olhar sério. Infelizmente, sim. Agora precisamos decidir como seguir. Podemos não apenas anular o casamento, mas também entrar com uma ação criminal contra ele por bigamia. E, dependendo da situação, Ana pode ser envolvida também. Luísa ficou em silêncio por alguns segundos, encarando o documento sobre a mesa. Cada letra parecia queimar seus olhos. Então, ergueu o rosto, agora firme e decidido. Quero que ele pague por tudo. Não só pela traição, mas pela farsa. Eu confiei nele, entreguei minha vida. Ele destruiu isso. E não pode sair impune. Muito bem, disse Dr. Silva, já pegando papel e caneta. Vamos em frente. Agora temos uma nova frente de batalha. Mas você não está sozinha, Luísa. Vamos até o fim. Luísa passou o restante da tarde andando de um lado para o outro em seu apartamento. Tentava absorver a informação que mudou completamente a história da sua vida. Christopher já era casado quando se uniu a ela. Todos os aniversários comemorados, todas as datas marcantes, os planos para o futuro, as viagens, os jantares, os abraços antes de dormir, tudo isso, agora, parecia pertencente a outra mulher. A verdadeira esposa. Ela sentia como se tivesse sido a intrusa, a outra, sem nunca ter sabido. Sentou-se no sofá e olhou para uma das fotos do casamento que ainda estava pendurada na parede. Estavam sorrindo, segurando as mãos, cercados por flores. Era uma cerimônia simples, mas cheia de emoção. Lembrou-se de cada detalhe, do vestido que escolheu com tanto carinho, do nervosismo antes de entrar na igreja, das palavras que ele disse no altar. Você é a mulher da minha vida, Luísa. A única com quem quero envelhecer. Mentiras. Tudo mentira. Levantou-se com raiva e tirou a moldura da parede. Quebrou o vidro no chão, as mãos trêmulas, o coração em disparada. Horas depois, sozinha, com o rosto cansado e a alma em frangalhos, decidiu fazer algo que até aquele momento evitou. Pegou o celular, procurou o número de Christopher e enviou uma mensagem curta. Preciso falar com você. Amanhã às 10 horas. Aqui em casa. É importante. A resposta veio minutos depois. E estarei lá. Na manhã seguinte, Luísa acordou antes do sol nascer. Preparou café, tomou banho, arrumou o apartamento. Não porque queria agradá-lo, mas porque queria estar firme. Queria estar inteira quando o confrontasse. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Ela abriu a porta devagar. Christopher estava ali, visivelmente abatido, o semblante cansado. Não parecia o homem seguro que costumava ser. Carregava no rosto o peso de quem sabia que tudo estava prestes a desmoronar. Entra. Senta. Temos muito o que conversar. Ele entrou, em silêncio, e sentou-se no sofá. Luísa ficou de pé, à sua frente. Você quer me contar alguma coisa, Christopher? Alguma verdade que tenha esquecido de mencionar? Ele suspirou, olhando para as próprias mãos. Luísa, eu sei que errei. Sei que te magoei profundamente. Mas eu te amo. Sempre amei. Você só o quê? Casou comigo mesmo estando casado com outra mulher? Isso que você ia dizer? Christopher levantou os olhos assustado. Como você sabe disso? Dr. Silva descobriu. Eu tenho os documentos. Você e a tal Ana ainda estão casados no papel. Isso faz de mim o quê? Uma amante? Uma farsa? Uma vítima?
Ele passou a mão no rosto, nervoso. Eu não sabia que o casamento ainda estava válido. Eu pensei que Ana tivesse dado entrada no divórcio. A gente se separou há anos, cada um seguiu seu caminho. Nunca mais nos falamos. Quando conheci você, eu quis um novo começo. E não pensou em verificar? Em assinar nada? Em oficializar o fim? Eu fugi da burocracia. Fugi da dor. Achei que se ignorasse, tudo desapareceria. Foi covardia. Eu sei disso agora. Mas não fiz por mal. Você pode até não ter feito por mal, mas destruiu a minha vida. Me enganou. Se casou comigo sem poder. Me fez viver uma mentira. Christopher se levantou, tentando se aproximar. Eu queria te fazer feliz, Luísa. E fui feliz com você. Mesmo que tudo isso tenha acontecido do jeito errado, o que eu sentia era real. Ela recuou um passo. O que você sente não apaga os fatos. Você cometeu um crime. Bigamia. E vai ter que responder por isso. Ele paralisou. Você vai me denunciar? Ana já entrou com uma ação. Eu vou testemunhar. Não por vingança, mas por justiça. Porque eu mereço mais. Porque eu me respeito. Christopher abaixou a cabeça, derrotado. Por um instante, ela sentiu pena. Mas passou rápido. Porque a dor que ele causou ainda ardia fundo demais. Pode ir embora agora. Não tem mais nada seu aqui. Ele hesitou por um segundo, depois virou-se e saiu sem dizer mais nada. O som da porta se fechando ecoou pela sala. Luísa respirou fundo. Sabia que dali para frente enfrentaria novos desafios, novas dores, talvez até julgamentos. Mas também sabia que estava fazendo o certo. Sentou-se no sofá, abraçando a si mesma. Pela primeira vez em dias, permitiu-se sentir algo próximo à paz. Não era felicidade, ainda não. Mas era o começo de um recomeço. O dia seguinte amanheceu nublado, como se o céu refletisse o turbilhão que ainda habitava o coração de Luísa. Apesar da conversa tensa com Christopher, havia dentro dela um desejo inexplicável de olhar nos olhos de Ana. Queria entender. Saber se ela sabia da existência de Luísa, se também tinha sido enganada ou se fazia parte daquela farsa. Era uma dúvida que precisava ser respondida para que ela pudesse seguir em frente. Dr. Silva, sempre sensato, sugeriu que ela não procurasse Ana sozinha. Mas Luísa era teimosa, movida por uma inquietação que não permitia mais adiamentos. Usando o nome completo que constava na certidão, fez uma busca rápida na internet. Não demorou a encontrar um perfil profissional. Ana era psicóloga e atendia em uma clínica discreta no centro da cidade. Luísa pegou o endereço e decidiu ir até lá. No caminho, o coração batia acelerado. Não sabia como seria recebida, nem mesmo o que diria. Mas precisava ver aquela mulher. Precisava saber se ela, assim como Luísa, também havia sido vítima da mentira de Christopher ou se havia convivido com o engano por conveniência. Ao chegar à clínica, foi recepcionada por uma assistente que, após ouvir seu nome, pediu que aguardasse alguns minutos. Em pouco tempo, uma mulher de cabelos castanhos ondulados, de postura elegante e olhar firme, surgiu na porta. Luísa? Pode entrar. Ela seguiu Ana até a sala de atendimento, um espaço acolhedor, com tons suaves e um cheiro leve de lavanda. Assim que sentaram, o silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos. Eu sei quem você é, disse Ana, quebrando o clima. Luísa arqueou as sobrancelhas, surpresa. Sabe? Claro. Quando recebi a notificação da justiça, decidi investigar. Foi assim que descobri tudo. Seu nome, suas fotos com Christopher, seu casamento com ele, você era a esposa dele nos últimos anos. Luísa sentiu uma pontada no peito. Eu não sabia que você ainda era casada com ele.
Quando o conheci, ele disse que era solteiro. Nunca mencionou nada sobre você. Eu acredito em você, Luísa. Christopher sempre teve esse dom de manipular realidades. Quando nos separamos, ele prometeu que daria entrada no divórcio. Nunca me procurou para resolver isso. Eu segui minha vida, assim como você fez. Então você também foi enganada? Fui. De um jeito diferente, mas sim. Ele desapareceu sem explicar nada. Nunca soube se estava vivo, se havia se mudado de país. Achei que tivesse sumido do mapa. Mas, no fundo, acho que sempre soube que ele era incapaz de encarar as próprias escolhas. Luísa respirou fundo. Eu pensei em te odiar. A verdade é essa. Quando soube do seu nome, quando vi a certidão por um momento, achei que você fosse cúmplice. E talvez você tenha pensado o mesmo de mim. O silêncio entre elas se quebrou com um sorriso discreto. Não, eu pensei muitas coisas. Mas não pensei que fosse sua culpa. Christopher foi o único responsável por essa confusão. E agora ele vai ter que responder por isso. Luísa assentiu. Eu vou testemunhar. Ele precisa ser responsabilizado. Não só pelo crime, mas pelas marcas que deixou em nossas vidas. Eu demorei para me reconhecer depois de tudo. E ainda estou tentando. Ana encarou com ternura. Você é forte. Mesmo ferida, está aqui, buscando respostas. Isso já mostra quem você é. E se eu puder ajudar em algo, estarei ao seu lado. Aquelas palavras tocaram Luísa profundamente. Nunca imaginou que, daquele encontro, pudesse surgir compreensão e empatia. Duas mulheres marcadas pelo mesmo homem, mas agora unidas por algo maior do que dor, a busca por justiça. Quando se levantaram, trocaram um abraço sincero. Um abraço que dizia sem palavras, eu entendo você. Luísa saiu da clínica mais leve. Pela primeira vez em semanas, sentia-se menos sozinha. Na calçada, ligou para Dr. Silva. Consegui falar com Ana. Ela vai colaborar. Estamos do mesmo lado. Ótimo. Isso fortalece ainda mais nosso caso. Prepare-se, Luísa. O processo vai começar a andar rápido agora. E quando tudo terminar, você terá o que merece, paz. Luísa desligou com um pequeno sorriso nos lábios. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas agora ela tinha a certeza de que não era mais vítima, nem refém de uma mentira. E estava no controle. E isso, por si só, já era uma forma de libertação. O processo judicial avançava com rapidez surpreendente. O envolvimento de Ana no caso, como parte diretamente lesada, acelerou os trâmites e deu ainda mais força à ação de bigamia. Dr. Silva, meticuloso como sempre, organizava cada documento com precisão cirúrgica, reunindo provas, datas e declarações. Luísa acompanhava tudo com um misto de ansiedade e alívio. O peso daquela mentira estava finalmente sendo desmontado peça por peça. Em uma manhã nublada de quarta-feira, ela foi até o escritório de Dr. Silva. Sabia que ele tinha novidades, e esperava, no fundo, por um desfecho concreto. Assim que entrou, ele a recebeu com um leve sorriso. Tenho boas notícias. O juiz já deferiu a anulação do seu casamento com Christopher. Luísa sentou-se devagar, tentando absorver o impacto daquelas palavras. A anulação? Quer dizer que juridicamente nunca estivemos casados? Exatamente. O juiz considerou o matrimônio inválido desde a origem. O casamento entre vocês é considerado inexistente perante a lei. Christopher cometeu um crime, e o processo criminal segue seu curso, mas no que diz respeito a você, Luísa, está oficialmente livre. Ela abaixou os olhos por um instante, respirando fundo. Era isso que queria. Liberdade. Mas não pôde deixar de sentir um aperto estranho no peito.
Por mais dolorosa que tivesse sido toda a história, ela ainda era feita de momentos que haviam sido reais para ela. Agora, tudo era pó. Então, tudo aquilo nunca existiu legalmente? Legalmente, não. Mas não invalida o que você viveu. Seus sentimentos foram reais. A dor também. O importante é que agora você tem a chance de seguir sem esse peso. Com dignidade. Luísa assentiu, engolindo em seco. E quanto ao processo criminal? Christopher será intimado a depor nas próximas semanas. Ana já formalizou a denúncia, e você será chamada como testemunha. Com tudo o que temos, ele dificilmente escapará de uma condenação. Bigamia é crime previsto no Código Penal. E com as provas e os testemunhos, a pena pode ser significativa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando pela janela do escritório. Lá fora, as nuvens pesadas pareciam anunciar uma tempestade. Mas dentro dela, algo começava a se dissipar. Um espaço vazio, é verdade, mas pronto para ser preenchido com algo novo. Você fez muito por mim, doutor. Não sei como agradecer. Você foi corajosa. Muita gente teria preferido se calar. Mas você escolheu lutar. Isso faz toda a diferença. Naquela noite, em casa, Luísa preparou um chá e se sentou à mesa com a papelada que o advogado havia lhe entregue. Leu cada linha da sentença de anulação. Lá estava o seu nome, o de Christopher, e a constatação de que aquele casamento não passava de uma ilusão jurídica. Sentiu-se estranhamente leve, como se uma porta invisível tivesse finalmente sido aberta. Pegou o celular e mandou uma mensagem curta para Ana. A anulação saiu. Estamos quase lá. A resposta veio minutos depois. Fico feliz por você. Estamos fazendo justiça. Não por vingança, mas por nós mesmas. Luísa sorriu. Era reconfortante ter alguém ao lado, mesmo que essa pessoa tivesse vindo da parte mais obscura de sua história. Dias depois, enquanto organizava uma caixa com objetos antigos, encontrou um diário antigo. Lá, entre as páginas amareladas, estavam relatos de seu primeiro ano com Christopher. Palavras doces, promessas, desejos. Por um momento, pensou em rasgar aquelas páginas, apagar tudo. Mas algo dentro dela disse para não fazer isso. Guardar não significava reviver. Significava apenas lembrar de onde veio e, principalmente, onde não queria mais estar. Pegou uma caneta e escreveu uma última frase no final do diário. Hoje me libertei do que nunca foi verdadeiro. E agora, posso começar a escrever minha própria história. Fechou o caderno e o colocou de volta na caixa. Apagou as luzes da sala e foi dormir. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu profundamente, sem sonhos, sem fantasmas, apenas com a certeza de que o pior havia passado. O dia da audiência chegou envolto em uma tensão quase palpável. Luísa acordou cedo, o coração batendo em ritmo acelerado. Vestiu-se com sobriedade, como se quisesse reforçar, com cada escolha, que não era mais a mulher ingênua que um dia acreditou em Christopher. Agora ela era alguém que encarava a verdade de frente, sem fugir, sem desculpas. Do lado de fora do fórum, Dr. Silva aguardava com a serenidade de quem sabia que o trabalho havia sido bem feito. Você está pronta? Perguntou ele, ao vê-la se aproximar. Pronta não é bem a palavra, mas estou decidida. Isso é o que importa. Lembre-se, você só precisa dizer a verdade. E a verdade está do nosso lado. Luísa assentiu e seguiram juntos para o interior do prédio. Lá, encontrou Ana sentada no corredor, vestida de maneira sóbria, mas com a mesma firmeza nos olhos que Luísa reconhecia em si mesma. Trocaram um aceno silencioso, um gesto carregado de cumplicidade. Quando Christopher chegou, a tensão aumentou. Ele evitou encarar as duas mulheres. Vestia um terno escuro que não conseguia disfarçar o peso da culpa em seus ombros. Pela primeira vez, Luísa o viu pequeno.
Não era mais o homem confiante e manipulador que a fazia duvidar de si. Era apenas um réu, prestes a ser julgado por suas escolhas. A audiência começou. O juiz, de semblante sério, conduzia tudo com objetividade. O promotor apresentou as provas, certidões de casamento, declarações, fotos, registros de endereço. Doutor Silva, em seguida, chamou Luísa para o depoimento. Ela se levantou e caminhou até o local designado. Sentou-se e respirou fundo. Fale, senhora Luísa, disse o juiz. Conte, com suas palavras, como tomou conhecimento dos fatos. Luísa começou a falar, a voz trêmula no início, mas logo firme. Eu conheci Christopher há 8 anos. Nos apaixonamos rápido, e depois de 1 ano de namoro, ele me pediu em casamento. Tudo parecia perfeito. Nos casamos oficialmente, e durante anos eu acreditei que éramos uma família de verdade. Foi só durante o processo de divórcio, recentemente, que descobri, por meio do meu advogado, que ele já era casado com outra mulher. Ele nunca me disse isso. Eu fui enganada, vivi uma mentira. Hoje sei que, legalmente, nunca fui esposa dele. Mas emocionalmente, fui vítima de uma farsa. O juiz fez algumas perguntas, o promotor também. Luísa respondeu tudo com clareza, embora cada lembrança ainda doesse como uma ferida mal cicatrizada. Depois, foi a vez de Ana. Sua fala foi mais contida, mas igualmente impactante. Christopher me deixou sem explicações. Disse que precisava de um tempo, que estava confuso. Nunca mencionou um divórcio, nunca assinamos nada. Quando fui notificada pela justiça, descobri que, todo esse tempo, ele havia construído outra vida. Não por um descuido, mas por escolha. Christopher foi chamado, por fim. Tentou se justificar, disse que havia se afastado de Ana por problemas conjugais, que acreditava que o casamento havia terminado. Disse que, quando conheceu Luísa, pensou que podia recomeçar. Mas sua fala não tinha a mesma solidez das anteriores. Parecia frágil, quase ensaiada. O promotor rebateu cada argumento com provas e contradições. Christopher tropeçava nas datas, nos detalhes, nas versões. O juiz manteve o tom neutro, mas seus olhos não escondiam o desagrado. Após algumas horas, a audiência foi encerrada. O juiz anunciaria a sentença nos próximos dias, mas todos ali sabiam que a balança pendia para o lado da verdade. Do lado de Luísa e Ana. Ao saírem do fórum, Luísa e Ana caminharam lado a lado por alguns metros. Você foi incrível lá dentro, disse Ana. Você também. Acho que, de alguma forma, nós duas saímos vitoriosas hoje. Elas pararam por um instante na calçada. Uma brisa suave soprava, trazendo um alívio silencioso. O que você vai fazer agora? Perguntou Ana. Viver. Respondeu Luísa com um leve sorriso. E você? O mesmo. Acho que depois de tudo, merecemos um novo começo. Trocaram um último olhar antes de se despedirem. Luísa caminhou até o carro com passos mais leves. A justiça ainda não tinha sido formalizada por completo, mas dentro dela, algo já havia sido restaurado. Sua voz, sua força, sua verdade. E isso, por si só, já era o início de uma nova vida. O sol da manhã atravessava as janelas da nova casa de Luísa, iluminando os móveis simples, mas cheios de personalidade. Ela havia se mudado há pouco mais de um mês, para um pequeno apartamento no bairro que sempre sonhou viver. Pela primeira vez em anos, cada detalhe daquele espaço refletia suas escolhas, não as de outro. A cor das cortinas, o cheiro do incenso que queimava no canto da sala, a música baixa tocando ao fundo. Tudo era dela. Naquela manhã, ela preparava um café forte, como gostava. Olhava pela janela com uma xícara nas mãos e o coração mais leve. A espera pela sentença final havia terminado 2 dias antes, quando o Dr. Silva ligou com a notícia. Christopher foi condenado.
2 anos de reclusão, pena que provavelmente será convertida em serviços comunitários, considerando que é réu primário. Mas a condenação está lá. A justiça foi feita, Luísa. Ela não respondeu de imediato. Sentiu apenas um silêncio reconfortante se instalar dentro de si. Não era sobre a punição em si, mas sobre o reconhecimento do que viveu. Sua dor tinha sido validada. Sua luta tinha nome. Justiça. Obrigada, doutor. De verdade. Por tudo. Hoje, enquanto terminava o café, pegou o celular e mandou uma mensagem curta para Ana. Terminou. Ele foi condenado. A resposta veio poucos minutos depois. Agora podemos seguir. Em paz. Sim, era isso. Paz. A palavra que ela tanto buscou, finalmente fazia sentido. Decidida a aproveitar o dia, Luísa pegou a bolsa e saiu para caminhar pelo parque. O céu azul refletia a leveza que carregava por dentro. Os passos, antes pesados por incertezas e angústias, agora seguiam firmes, sem medo. Sentou-se em um banco e observou crianças brincando, casais caminhando de mãos dadas, idosos conversando sob as árvores. Pela primeira vez, ela não sentiu inveja nem saudade. Sentiu esperança. Lembrou-se da mulher que foi ao lado de Christopher. Aquela que se anulava para agradá-lo, que sorria enquanto chorava por dentro, que engolia verdades para sustentar uma mentira. Aquela mulher havia ficado no passado. Hoje, ela era outra. Não porque alguém a salvou, mas porque ela mesma decidiu se salvar. Foi interrompida por uma mensagem inesperada no celular. Era de um número desconhecido. Olá, Luísa. Aqui é Rafael, amigo do Dr. Silva. Ele comentou sobre seu caso e bem, eu também passei por algo parecido. Estou escrevendo um livro sobre histórias de superação. Posso te entrevistar? Seu relato poderia inspirar muitas mulheres. Ela leu a mensagem 2 vezes. Seu primeiro impulso foi recusar. Queria deixar tudo para trás. Mas então pensou em quantas outras poderiam estar passando pelo que viveu. E se sua voz pudesse mesmo ajudar alguém? Vou pensar, respondeu. Me mande mais detalhes. Guardou o celular e voltou a observar o parque. Pela primeira vez em muito tempo, estava aberta ao novo. Não mais com medo, mas com curiosidade. Ao voltar para casa, ligou o computador. Havia iniciado um curso de design gráfico online, um sonho antigo que sempre adiava. Começou a montar um portfólio simples, com ideias para identidade visual de marcas femininas. Queria ajudar outras mulheres a construírem seus negócios, suas independências. Durante o jantar, preparou um prato especial só para ela. Acendeu uma vela no centro da mesa e colocou sua música favorita para tocar. Não havia mais silêncio pesado, nem lágrimas contidas. Havia apenas uma mulher inteira, sentada diante de si mesma, celebrando o recomeço. Antes de dormir, pegou um caderno novo. Na primeira página, escreveu em letras firmes: meu nome é Luísa. Sobrevivi à mentira, à dor e à perda. Mas não perdi a mim mesma. E isso é liberdade. Fechou o caderno, sorriu e apagou a luz. A noite era tranquila, e os sonhos, finalmente, pertenciam apenas a ela. A história de Luísa é um grito silencioso por justiça, dignidade e amor próprio. Em meio à dor da traição e ao peso da decepção, ela se vê diante de uma verdade brutal: foi enganada, manipulada e usada. No entanto, o que poderia tê-la destruído, acabou se tornando o alicerce de sua libertação. Ela também nos faz refletir sobre como, muitas vezes, buscamos no outro a confirmação do nosso valor, esquecendo que ele já está dentro de nós. Luísa, como tantas mulheres, acreditou em um amor que lhe prometia segurança e felicidade, mas recebeu mentiras e abandono. Ainda assim, ao invés de se vitimizar,
ela escolheu reagir. Buscou apoio, enfrentou o medo e se levantou. O ato de romper com aquilo que nos fere exige coragem. É um processo que não acontece da noite para o dia, mas que começa com o primeiro passo: reconhecer que merecemos mais. Ao descobrir a bigamia, Luísa não apenas encerrou um casamento, ela iniciou um reencontro consigo mesma. A entrada de Ana na história mostra que, mesmo em lados opostos, duas mulheres podem se unir pela verdade. Não há rivalidade entre elas, apenas dor compartilhada e a força de quem decide transformar o sofrimento em impulso de mudança. A sororidade que nasce entre as duas é um lembrete de que, juntas, somos mais fortes. E no fim, quando a justiça é feita e a sentença dada, o maior prêmio de Luísa não está na condenação de Christopher, mas na sua própria libertação emocional. A liberdade de recomeçar, de se reconstruir, de redescobrir seus sonhos. Esta história nos ensina que a verdade pode doer, mas também liberta. Que o amor verdadeiro começa dentro de nós. E que, mesmo depois de um abismo, é possível encontrar um novo caminho, mais leve, mais autêntico, mais nosso. A liberdade de Luísa não foi dada. Foi conquistada. E que essa conquista inspire outras pessoas a jamais aceitarem menos do que merecem. Porque recomeçar não é sinal de fraqueza. É prova de força. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!